E como vimos no vídeo passado, nossa waifu acabou nos dando uma informação bastante inusitada sobre o figurante lixo após aceitar o convite da cobra. Pouco tempo depois, Some sai de casa e vai até o restaurante, onde fica imaginando que a protagonista iria sofrer ao ver o convite de casamento. Mas, para o desespero da ratazana, Kang havia montado um plano e convidou todos os colegas de trabalho para comparecer a esse encontro. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação de Park quando a cobra entrou no local. E com o aparecimento de Some, Hae-young se levantou rapidamente para confrontar a mulher, que ficou totalmente perdida. E se você parar para pensar, a protagonista fez a mesma coisa que a Cínica fez no encontro do colégio lá atrás. Mas antes que Rei enxugasse o chão com a cara da lambisgoia, nossa waifu se levanta e vai até a garota e explica o que estava acontecendo. E revela que a garota tinha uma boa notícia para contar a todos. Com isso, Some se junta ao grupo e se senta ao lado de Park, e pouco tempo depois, o homem chama a atenção da senhorita e diz para ela ir embora, inventando uma desculpa sobre precisar ir ao banheiro. Mas, para o desespero do lixo, a ratazana perde a paciência e se levanta e revela que iria se casar. E não tem como não rir com a reação dele. O maluco quase vai de Americanas com o ocorrido. E como você já deve ter imaginado, essa informação pegou todos de surpresa e causou uma certa confusão no local. E todos ficaram se perguntando com quem seria que a Cínica iria se casar. E percebendo aquilo, Some retira o convite de casamento e revela que o noivo era na verdade Park. O choque de Hae-young ouvindo isso foi a melhor coisa. A coitada até travou. Em seguida, o grupo parabeniza a ratazana e a agradece com um sorriso no rosto. Nessa hora, Park se levanta e chama sua nova gata para ir embora, e antes de sair, Some entrega o convite para nossa deusa magnífica e comenta que desejava que Kang pegasse seu buquê de casamento. E fica imaginando que a garota iria sofrer com aquilo e fazer uma expressão de tristeza. Mas, ao contrário do que ela esperava, a protagonista dá um sorriso deslumbrante e parabeniza o casal novamente. Já no carro, o casal de lixo não estava se dando muito bem, pois Park ficou extremamente irritado com o que havia acontecido. E a ratazana até tentou explicar que aquilo tudo foi, na verdade, um plano de nossa waifu, e não tinha sido sua culpa. E percebendo que aquilo tudo não estava dando certo, a mulher resolve mostrar a mensagem que Ji-hwan mandou para ela, mas isso tem o efeito contrário e o homem fica ainda mais alterado. E começa a dizer que aquilo tudo era culpa da cobra, que fica totalmente sem reação, enquanto pensa que se ela se casar daquela forma, as coisas não iriam ficar bem. Nessa mesma ocasião, acabamos descobrindo por meio de uma lembrança de Some que a garota não teve uma infância muito boa por causa de seu pai, que era um completo cafajeste. E após pensar isso, Some inventa que estava cansada por causa da criança e pede para ir embora para casa. Em seguida, escora a cabeça no vidro e fica imaginando que seria feliz e nunca iria voltar para aquela casa. Caso você tenha ficado curioso ou não entendeu, ela está se referindo à casa da mãe dela. E de volta à protagonista, ela toma alguns drinks e deixa o local após se despedir de seus amigos de trabalho. E com a saída de Ji-hwan, Hae-young explode totalmente e começa a falar um monte de coisa sobre o casamento que aconteceu do nada pouco tempo depois de Kang terminar com Park. E ouvindo isso, Yu se levanta e repreende sua irmã, dizendo que aquilo era um assunto privado e também vai embora. E como você já deve ter imaginado, o rapaz levou Ji-hwan para casa, já que os dois moravam no mesmo prédio. E no caminho de casa, os dois acabam conversando e no final, a protagonista pede para usar o homem como da última vez. E eu nem preciso dizer que ele aceitou essa proposta bastante feliz. E então, finalmente chegou o dia do casamento e enquanto se arrumava, Some não pareceu muito feliz de como as coisas estavam, já que sua sogrinha queria que tudo fosse do jeito dela. Mas, após pensar um pouquinho sobre isso e se iludir bastante, a garota chega à conclusão que aquilo não importava, já que ela era linda e iria ser a protagonista dessa vez. Ao mesmo tempo, Park recebia os convidados e, ao ser questionado por um figurante sobre os amigos da noiva, o homem diz que Some não tinha nenhum. Mas, após ele dizer isso, Kang aparece bastante gata, acompanhada por Yu, e pega o lixo de surpresa.
E após um pequeno momento sem reação, o homem é parabenizado por nosso ML e em seguida um figurante aparece e tenta dar em cima da protagonista, deixando o clima bastante desconfortável. Mas as coisas ficam ainda piores quando o extra descobre o nome de Ji-Wan e fica sem reação por um tempo e em seguida ele vai até Park reclamar e falar que não acredita que o lixo deixou nossa waifu para ficar com a Ratazana. E a cara do verme ouvindo isso foi a melhor coisa. Após essa situação, Kang conversa com Yu e diz que iria até onde a noiva estava. Já no local, a protagonista fica pensando que a cobra estava aparecendo ela no futuro onde havia se casado com o lixo. Então, após pensar isso, ela se aproxima de Some, que ao perceber como Ji-Wan estava gata, não consegue esconder os ciúmes e fica imaginando que nossa flor iria roubar totalmente a atenção. Com isso, as duas acabam conversando e Kang começa a pensar naquele futuro distorcido novamente. Pouco tempo depois, Ji-Wan vai para o local onde os convidados estavam e lá ela acaba se encontrando com Big e os dois têm um pequeno diálogo. E podemos perceber que o rapaz ainda estava totalmente apaixonado por Kang. Nessa mesma ocasião, descobrimos que as três amigas da última vez iriam comparecer ao casamento. E ao ouvir essa informação, nossa waifu pergunta se Big havia contado para as três com quem Some iria se casar. E a resposta dele foi a melhor coisa e eu quase me acabo de rir nessa hora. E mesmo ouvindo que as três iriam ali apenas para comer, Kang não consegue esconder sua preocupação, já que, segundo ela, pela personalidade das senhoritas, dificilmente elas iriam ali apenas para isso. E como você já deve ter imaginado, as preocupações da protagonista se tornam realidade, já que antes de terminar a conversa com o Big, as garotas aparecem vestindo uma roupa bastante estilosa e chamando a atenção de todos que estavam no local. E eu quase morri de rir com a reação da senhorita vendo isso. E a melhor coisa foi a pose delas. Após o susto, os quatro amigos acabam conversando enquanto esperam o casamento começar. E eu confesso que eu não gostava dessas aí no início, mas agora eu tô amando essas três. Mais tarde, a cerimônia tem início e o casamento ocorre sem nenhum problema. Ao mesmo tempo, a protagonista fica imaginando que espera que os dois lixos possam sentir o máximo de dor possível, assim como ela sentiu. E com o final da cerimônia, o momento de jogar o buquê chega e o figurante encarregado de tirar as fotos fica sem reação sobre o que fazer e pergunta se todos ali são amigos da noiva. E após ouvir a resposta de uma das mulheres, os convidados começam a comentar algumas besteiras. No final, o extra manda todos que queriam pegar o buquê se juntar e Some fica imaginando que na verdade ela queria jogar as flores na cara da protagonista. E após uma contagem regressiva, o buquê é arremessado e Kang acaba pegando ele sem muita dificuldade. E com um sorriso no rosto, diz estar muito feliz que os dois haviam se casado. E como você já deve ter imaginado, o noivo não consegue tirar os olhos de nossa deusa magnífica e a cobra se irrita com isso e acaba lembrando da conversa que teve com uma das três garotas que havia ido até ela parabenizar a mulher por ter pego os restos como uma mendiga. Mas nossa Ratazana, iludida como sempre, se nega a acreditar nisso. Pouco tempo depois, o fotógrafo manda o casal dar um beijo para tirar a foto e Some, segurando o rosto de Park, e o casal de lixo acabam dando um beijo. Enquanto isso, Some fica imaginando que havia vencido, já que conseguiu seu príncipe encantado. Mas mal sabe ela que na verdade isso aí é um sapo venenoso. Pouco tempo depois, a festa de casamento tem início em um restaurante chique e as amigas da noiva aproveitam para encher a barriga enquanto conversam sobre Kang. Mas acabam mudando sua atenção para Some, que aparece vestindo uma roupa bastante inusitada e tradicional. Nessa hora, elas resolvem fazer uma pequena brincadeira com a noiva. E como você já deve ter imaginado, isso não deixou os sogrinhos muito felizes e Some ficou negando que as garotas fossem suas amigas. Então, sem o menor aviso, uma grita e diz que elas eram parceiras de balada. E como já era de se esperar, nessa hora a velha perde totalmente a paciência e manda o segurança tirar as moças do local. Mas, como você já deve ter imaginado, as coisas não iriam se resolver assim tão fácil. E quando o segurança tentou expulsar o grupo, elas armaram um barraco, explanando o que Some havia feito.
e comentando que a ratazana havia jogado seu buquê para sua amiga que perdeu seu homem. Nessa hora, a cobra se desespera, já que elas poderiam falar algo mais interessante sobre o relacionamento dos dois. E enquanto as três tentavam convencer o segurança dizendo que haviam dado um presente em dinheiro, um homem misterioso aparece no local e entrega um cartão black para o rapaz e, com uma expressão bastante intimidadora, diz que ele poderia usar aquilo para cobrir as despesas da mesa. E eu quase me acabo de rir quando o maluco aceita isso sem pensar duas vezes. Após isso, o homem diz para as amigas de nossa Aifu aproveitarem a refeição. Mas a expressão de uma delas foi bastante inusitada. Mais tarde, todos acabam se encontrando do lado de fora do restaurante e uma das garotas convida o homem para tomar alguns drinks. E após um pequeno diálogo, o rapaz diz que iria levar as amigas de Kang para casa. Mas antes de sair, a de cabelo curto diz para nosso casal aproveitar o encontro deles. Como você já deve ter imaginado, isso deixou os dois com bastante vergonha, então Ji-Wan pergunta se Yu poderia pagar uma refeição para ela, já que a senhorita gastou bastante dinheiro no presente de casamento. Nessa hora, acabamos descobrindo que a protagonista foi gentil o suficiente para dar uma grande soma de dinheiro para a ratazana usar futuramente no tratamento da doença que ela vai ter em seu lugar. Mas, assim como Kang, eu acredito que o figurante lixo vai gastar a grana e perder todo o dinheiro. E de volta ao casal venenoso, os dois ainda estavam brigando, já que Park culpa Some pelo comportamento de suas convidadas. E mesmo a ratazana dizendo que ela não havia convidado ninguém, o lixo insiste que isso ocorreu porque Some acabou dando um convite para Kang. E quando eu achei que os dois haviam se entendido, o ML passa com seu carro chique e o veículo acaba chamando a atenção de Park, que comenta que ele nunca iria conseguir comprar algo assim após a cobra perguntar se ele custava muito dinheiro. Mas, para o desespero do figurante, Yu acaba baixando o vidro para dar uma farpada no extra, já que a protagonista estava no veículo com ele. E como você já deve ter imaginado, Park quase tem um ataque ao ver Ji-Wan no mesmo carro que Yu. Ao mesmo tempo, a ratazana acaba lembrando da conversa que teve com a mulher lá antes do casamento sobre ela estar pegando os restos que nossa Aifu havia descartado. E fica imaginando que isso não poderia ser verdade, nem é iludida lambisgoia. Enquanto isso, em outro lugar, Hae-Young, que não havia ido para o casamento, estava bastante feliz enquanto ia para casa após comer bastante. Pouco tempo depois, ela se encontra com Bic, que estava triste, e percebendo isso, a moça se aproxima do rapaz e os dois acabam conversando, e nessa mesma ocasião, Bic revela que estava assim porque havia levado outro fora da protagonista, e comenta que talvez seria melhor ele reprimir os próprios sentimentos. Em seguida, ele pergunta se parecia tão mal assim. E após ser pega de surpresa por isso, Hae-Young diz que o rapaz ainda era bastante bonito e o homem comenta sobre essa resposta da moça com um sorriso no rosto, deixando ela envergonhada com isso. No final, Hae-Young fica totalmente enrolada e pede um táxi para ir embora. No caminho de casa, ela fica pensando que o rapaz era um bom homem e que ele e Ji-Wan dariam um belo casal. E eu confesso que eu tenho que concordar com ela. E chega à conclusão que isso era bastante triste, já que seu irmão estava apaixonado por Kang e ela iria acreditar em seu potencial. De volta ao nosso casal maravilha, Kang e Yu aproveitavam a companhia um do outro após tomar alguns drinks depois de ter terminado a refeição. Nessa mesma ocasião, Ji-Wan acaba agradecendo pela ajuda do rapaz e comenta que quando ele precisasse também poderia usar ela. Ouvindo isso, Yu disse que quando isso viesse a acontecer, seria melhor a protagonista pensar antes de aceitar o pedido dele. E como você já deve ter imaginado, Kang fica curiosa e pergunta o porquê, e sem pensar duas vezes, o ML responde que talvez ele faça um pedido cheio de sentimento. E após fazer esse comentário bastante intuitivo, Yu se levanta e vai buscar um guarda-chuva para os dois. E enquanto ele voltava, Kang acaba imaginando que seu boy era bastante gato e não sabia o motivo do homem ter sentimentos por ela. Em seguida, o futuro casal deixa o local e vai até onde o motorista estava estacionado com o carro. No caminho, nossa deusa magnífica, que não conseguiu manter sua curiosidade, pergunta para o ML o porquê dele gostar dela. Ouvindo isso, Yu
diz que essa era uma conversa para depois e revela que se Kang desse uma chance para ele, o rapaz contaria o motivo. Já em suas residências, após sair do elevador, Kang comenta que estava com sede e o ML convida a gata para ir até seu apartamento. Lá, os dois acabam brincando um pouco com o gato e em seguida vão até a geladeira onde o rapaz se aproxima de nossa waifu e ela fica imaginando que o ML era bastante cheiroso e acaba encarando seus lábios sem perceber. E quando finalmente se dá conta, a garota fica envergonhada e olha para baixo. Mas essa nem foi a melhor coisa. A melhor parte veio logo em seguida, quando a protagonista resolveu olhar para trás e os dois acabaram quase se beijando. E percebendo isso, Yu fecha a porta da geladeira e escora a senhorita nela e diz que estava morrendo de vontade de beijá-la. E acaba perguntando se ele poderia fazer isso, nos proporcionando uma cena bastante intensa. Em seguida, Kang põe seus braços em volta do pescoço do boy e os dois finalmente dão aquele tão esperado primeiro beijo. E caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E eu queria agradecer novamente por sua ajuda. Muito obrigado. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. E sobre os novos capítulos, na minha humilde opinião, esses novos acontecimentos foram bastante interessantes de se acompanhar. E claro que ver a ratazana se afundar ainda mais na própria cova continua sendo bom. Mas a melhor parte mesmo é ver nosso casal maravilha começando a dar certo. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.